Bíblia, irmãos. Lucas, no capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Hoje nós vamos fazer uma leitura um pouquinho maior, mas você vai entender rapidamente. Semana agora que entra, a Maísa está retornando para casa. Glória a Deus. Deus é bom. E eu tenho que devolver mais ou menos 253 Tupperware que estão lá em casa, que os irmãos me deram de comida. Gente, eu já não sei mais de quem é quem, tá bom? Então eu vou trazer uma sacola. Você colocou a mão lá, puxou uma, é a sua. Eu queria falar sobre não pare de crer. Don't stop believing. Eu lembro, sabe de quem? Brian, nessa música. Olha só, eu não sabia que o Brian está aqui, mas muitas vezes nós brincamos, né, Brian? Don't stop believing. Teve uma época que eu trabalhei lá em Orlando com um taxista, depois eu dirigi uma van. E a gente buscava o pessoal no aeroporto para levar para Disney, né? E uma vez foram 2 vans. Encheu de adolescente as vans, para a gente levar com as suas famílias, né? Para a gente levar para o hotel. E aí entramos na I-4 e estamos indo, aí uma van ultrapassou, a outra van me ultrapassou. Depois eu ultrapassei a van e aí a van me ultrapassou e as crianças começaram a cantar Don't stop believing, querendo que eu ultrapassasse de novo. E quando eu ultrapassava a outra van, eles riam, aplaudiam. Quando eu ficava para trás, Don't stop believing. A nossa vida espiritual é mais ou menos isso, irmãos. Essa expectativa do novo em meio a situações difíceis, renovando a nossa fé dia após dia. Deus está falando com você. Don't stop believing. C.S. Lewis diz que Deus sussurra no meio das bênçãos, no meio dos tempos bons. Deus sussurra, mas no meio da dificuldade Deus grita no nosso ouvido. No meio das dificuldades Deus grita, don't stop believing. Vamos ler o nosso texto? Acharam aí? Lucas 8, a partir do versículo 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia, quantos anos? 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar. Aí o nosso Lucas faz uma aspa aqui para explicar que essa mulher gastara tudo com os médicos, todos os seus haveres, veio por trás de Jesus e tocou-lhe a orla da veste, e logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizem, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vou continuar lendo, mas, irmãos, muitas pessoas estão perto de Jesus. Muitas pessoas estão em volta de Jesus. Mas nem todo mundo toca em Jesus. Porque tocar em Jesus exige fé da nossa parte. Mas quem toca em Jesus recebe o poder e a virtude que sai dele. Muitas vezes nós estamos no meio de uma multidão que cerca a Deus, cerca Jesus. Mas nós só acompanhamos. Nós não tocamos em Jesus. Está entendendo a diferença? Eu posso conviver com a presença de Deus, mas eu posso não experimentar, se eu não ousar me encontrar com esse Deus e viver para Ele. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curado. Então lhe disse, filha, a tua
te salvou, vai-te em... Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha está morta, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro e João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. Riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entrando ele, tomou-a pela mão e disse em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Quando nós olhamos para a igreja de Cristo Jesus de todos os tempos, nós percebemos que o sofrimento e a dor sempre andaram juntos com a igreja. É impossível você desvencilhar o sofrimento e a dor da vida da igreja. Nós percebemos essa dificuldade em todo o tempo que a igreja passou. Logo a morte e a ressurreição de Cristo, ali foi um tempo de intensa luta e perseguição. Aqueles cristãos não tiveram paz. E naqueles cristãos manifestava-se a fé da cruz de maneira tão forte que eles não temiam nada que pudesse acontecer. Para que o evangelho chegasse até nós, houve muito sofrimento e sacrifício. A ponto do apóstolo Paulo falar assim: no meio dessa tribulação, a gente precisa lembrar que essa tribulação não é nada em comparação à glória que há de vir sobre nós. Mas é verdade que a vida cristã não nos isenta de dificuldades, amém? Vida cristã não é sinônimo de uma vida boa e fácil, como se o céu fosse aqui. Muitas vezes nós até ouvimos isso de alguns pastores, mas isso não é Bíblia, isso não vem da Bíblia. Eu sempre falo isso para vocês. Jesus mesmo nos advertiu: no mundo tereis aflições, dificuldades, tem de bom ânimo. Eu preciso ter bom ânimo todo dia para enfrentar a vida e os desafios que vão vir. Porque nem mesmo desafios que vão vir nós sabemos. Nós precisamos confiar nesse Deus maravilhoso. Então, quando nós olhamos para trás, me pergunto se nós como igreja hoje conseguiríamos viver tais perseguições. A ponto do povo estar sendo massacrado, viver em situações difíceis, reunir em oração, orar a Deus e pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, nos dá coragem para não nos calar no meio da perseguição e falar do amor de Deus. Perseguição, dificuldades, são sinônimos de uma vida cristã relevante. Se você tem uma vida cristã relevante, você passará por dificuldade. Ô pastor, vim para a igreja hoje para ouvir uma palavra legal para mim, sair daqui voando, e o senhor fala disso. É realidade. Nós vamos acabar com esperança na nossa vida. Porque no mesmo momento que nós conseguimos constatar a realidade de uma vida cristã, nós percebemos que a esperança jamais se afasta do nosso coração. O Espírito Santo nos consola, nos ajuda, nos joga para frente. O momento que nós vivemos hoje tem sido um momento de notícias ruins. O Covid tem conseguido mexer um pouco com as nossas vidas, nossas estruturas. Ninguém jamais tinha imaginado uma situação dessa em que nós estaríamos exilados nas nossas casas, estaríamos sem poder, muitas vezes, abraçar, beijar, conviver. Nós que somos totalmente sociáveis, nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Nós nos vemos no meio de grandes dificuldades. Notícias que não param de chegar de amigos, parentes, que infelizmente não conseguem sobreviver a situações como a do Covid. Ontem, como eu postei para vocês, o pai do Paulinho está em estado grave. Paulinho, esse grande amigo nosso, pregador da palavra, que vem aqui várias vezes na nossa igreja. E ele me escreveu ontem:
Pede para a igreja orar para o meu pai. Meu pai está em estado grave. Essas 48 horas são fundamentais. Se ele não conseguir passar, se ele não conseguir melhorar, provavelmente ele vai ser entubado. Então as notícias vêm chegando. E algumas dessas estruturas que muitas vezes não davam conforto, agora estão sendo retiradas. Nós estamos hoje vivendo uma loteria com relação a esse problema do vírus, em que nós não sabemos que organismo reage, de qual maneira, como é que nós vamos passar, se a gente for afetado por isso. Nós percebemos que a medicina, a tecnologia, não tem condições de tratar isso de uma maneira efetiva, sem que milhares de pessoas morram. A verdade é que nesses momentos de dificuldade, as nossas verdadeiras convicções são reveladas. A crença naquilo que nós temos declarado começa a aparecer em nossas vidas, se ela for verdadeira. Pois quando as dificuldades vêm, encontramos e encontram com as nossas vidas, balança a gente como um terremoto, é nesse momento que a nossa fé é revelada. É nesse momento que os alicerces da nossa vida são revelados. Não é quando as coisas estão boas, mas é quando Deus nos responde não. É quando Deus responde espera. Ou quando Deus permite que nós passamos por dificuldade, que aí sim nós percebemos aonde está o nosso coração. Eu ouso dizer para você nessa manhã, que sem problemas e sem perseguição, é impossível a gente ter uma fé genuína. É na dificuldade que Deus molda a nossa fé. É no meio da dificuldade que Deus está lapidando as nossas vidas. Nós precisamos escolher crer, apesar de. Apesar do meu luto, eu preciso crer. Apesar das dificuldades da vida, eu preciso crer. Apesar das doenças terminais em vida de amigos e familiares, eu preciso crer. Apesar de. Não adianta você também ficar procurando explicação. Porque nem tudo Deus explica para a gente, irmãos. Algumas pessoas não conseguem entender isso, mas é verdade. Nós não sabemos os propósitos de todas as coisas que Deus permite que aconteçam. Mas nós temos que crer, apesar de. Por isso o entendimento dos nossos pais da fé. Como eu disse para você, Paulo registra em 1 Coríntios 4, 16 e 17. Por isso não desfalecemos, mesmo ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Olha que ele declara, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno de glória. Tudo que você pode colocar de coisas que aconteceram negativas na sua vida, de dificuldade, não balanceiam o peso da glória de Deus sobre a sua vida. O peso daquilo que há de vir na sua vida. Amém? Estamos juntos até aí? Você está ligado? Aí, garoto, muito bem. Seja qual for a dificuldade, de dores que enfrentamos na vida, nada se compara ao peso da glória que queremos contemplar em Cristo Jesus. Então, eu já quero afirmar para você aqui, o melhor lugar para estar é na presença do Senhor e viver para Ele. Amém? Ponto. Mas você vai ter dificuldades. Nós vivemos num mundo corrupto. Nós vivemos ainda onde o maligno comanda uma série de coisas. E nós somos ainda, não estamos totalmente regenerados em Cristo Jesus. Então sim, o melhor lugar é na casa do Senhor. Mas nós vamos ter tribulação. Nós vamos ter dificuldades. Mas vamos para o texto. Você vai falar assim, o pastor falou, mas não falou do texto. Vamos lá. Em primeiro lugar, irmãos, a história aqui principal era de quem, irmãos? Vê se você sacou aí. De quem que é essa história? Era sobre quem essa história? A mulher ou Jairo? Foi Jairo, gente. Jairo, que era um chefe da sinagoga, um líder religioso, ele ficou preocupado com a saúde da filha que estava para morrer. E para ele fazer o que ele fez foi um grande debate interno dele
ouvir falar da palavra de Deus, e ao mesmo tempo olhar Jesus e se atrever a ir até Jesus, pedir para Jesus ajudá-lo. Não é como hoje nós conhecemos. Mas naquela época, Jesus era visto muitas vezes como uma fraude. Jesus era algo novo, diferente. E os judeus não eram simpatizantes daquilo, mas Jairo quebra essa barreira. Onde ele vai? Lá em Jesus. E o mais difícil, no meio da multidão, ele consegue falar com Jesus. Ele consegue falar com Jesus. E outra coisa, ele fala: Jesus, vai na minha casa, porque minha filha está doente. Jesus fala: eu vou. O senhor vai? Eu vou. No meio daquela multidão, nós podemos pensar, Jairo feliz, deve ter olhado para a multidão, para Jesus, e falado: me segue agora. Estava todo feliz, porque lá estava a filha dele que necessitava de um milagre, e Jesus falou que ia lá. Ele sai todo feliz. Vou para minha casa, Jesus vai estar lá, a esperança reacende no coração, porque se Jesus tocar, ela vai ser curada, eu tenho certeza disso, e Jesus falou que vai. Ele sai bonitão. De repente ele olha para trás: cadê a turma? Todo mundo parou. Por quê? Por causa da mulher. A mulher entra no meio da história, gente. Imagina a pressa que eles estavam de ir para casa, e a mulher entra no meio da história. Uma mulher que não poderia estar ali, em hipótese alguma, porque ela é impura. Ela tinha que gritar quando ela estivesse se aproximando: impuro, impura, impura. Mas ela ficou quieta ali naquele lugar. Pensou no seu coração: eu não quero que ninguém me veja. Talvez se eu for por baixo, na multidão, no chão, humilhado totalmente no chão, e eu tocar nesse homem de Deus, pelo menos na sua veste, eu vou ser curada. E ela faz isso, ela se rasteja, ela dá um jeito, toca naquele lugar. O problema é que quando ela tocou, ela foi curada. E Jesus falou: peraí, alguém tocou em mim. Imagina a cabeça de Jairo: meu Deus, o tempo passando, minha filha morrendo. Agora Jesus, no meio da multidão, fala: quem tocou em mim? Escolhe alguém aí, gente, fala que tocou. Aí Pedro fala: Senhor, não leva mal não, o Senhor está ficando já complicado, está no meio da multidão. O Senhor pergunta: quem me tocou? Pelo menos 30, 40, 60 tocaram no meio dessa multidão. Jesus falou: mas alguém me tocou diferente. Porque de mim saiu virtude e poder. Mas a nossa tendência é ficar com a câmera focada nessa mulher. Mas eu quero que você tire essa câmera da mulher. Volte para Jairo. Jairo estava com o coração quebrado. Meu Deus, a minha chance era Jesus. E agora Jesus simplesmente para no meio da missão. Jesus para no meio da missão para resolver um problema de outra pessoa. Mas eu estou na fila. Parece a gente, né, irmão? Ai, estou orando para aquele problema faz 5 anos. A mulher orou 1 semana, Deus já abençoou. Nossa, eu queria tanto aquele um emprego bom. Agora a pessoa acabou de converter, entrou na igreja, Deus já deu um emprego para ela. Confessionário? É ou não é? Às vezes a gente pensa assim. Parece que Deus gosta mais do Jackson que de mim. Olha que eu me dedico mais ao Jackson. Deus vai abençoando ele. Eu sou mais bonito que ele, tenho cabelo na cabeça. E o Senhor abençoa mais o Jackson que eu. Às vezes é assim que nós vivemos. Nós não entendemos. Eu falei isso com o Jackson, gente, porque a gente tem uma liberdade, né, Jackson? Amo o Jackson. E Deus faz isso. Deus faz a gente repensar nossas vidas no caminho do milagre que Ele está fazendo conosco. E aí, continuamos indo para a casa de Jairo, mas antes mesmo de sair, vem uma pessoa e fala assim: ó, esquece, sua filha morreu. Nem importuna mais o mestre. Não dá mais não. Não dá mais. Acabou, morreu. Vocês vão ver onde eu vou chegar com isso. Mas Jesus disse para ele: não temas, crê somente, ela será salva.
Essas coisas que acontecem no meio da nossa caminhada na fé decidem a nossa vida. Essas situações que acontecem no meio da nossa caminhada de fé decidem quem nós vamos ser. E o texto continua dizendo que com a chegada de Jesus na casa do Jairo e com a cura de Jesus, ele tomou ela pela mão e disse: levanta-te. Voltou-lhe o espírito, imediatamente ela se levantou. E a história termina bem. Tanto aquela senhora como a filha de Jairo são curadas. Mas o que eu e você podemos aprender a respeito da fé aqui nesse texto? Por que devemos continuar crendo, mesmo no meio de tribulação e perseguição? Por quê? Irmãos, eu não quero ensinar você aquelas frases retóricas, aquelas frases que nós usamos quando as coisas não dão certo. Eu não encaro a vida cristã assim. Quando eu oro a Deus, e Deus me ensina que eu devo orar, quando eu oro a Ele, eu tenho que estar ciente de 3 respostas pelo menos. Não. Sim. E espera. Muitas vezes Deus vai responder para você sim. Muitas vezes Ele vai falar não. E muitas vezes Ele vai falar para você, ó, não agora. Espera. Ele é meu Deus quando Ele me diz sim. Ele é meu Deus quando Ele me diz não. Não paremos de crer. Então, uma das coisas que nós aprendemos, primeira coisa, tenha cuidado de não desanimar quando as coisas não estão caminhando como você pensa que deveriam caminhar. Aparentemente tudo estava indo muito bem para Jairo, ele conseguiu falar com Jesus, Jesus dirigiu para a casa dele, mas de repente uma outra pessoa entra no meio e bagunça toda aquela história. Cuidado com as frustrações com Deus. É nesse momento que nós temos que tomar cuidado quando Deus não está fazendo aquilo que nós imaginamos que Ele deveria fazer. Cuidado em comparar a sua vida com a de outras pessoas. Cuidado com as frustrações. Quantos aqui já perderam um ente querido? Mesmo sendo crente, quantos perderam? Quantos de vocês oraram nesse período? Quantos de vocês clamaram nesse período? Quantos de vocês tiveram a resposta de Deus como não? Cuidado com as frustrações. Que é nesse momento que vem alguém e fala, nem adianta mais. Não adianta mais buscar esse Deus. Não adianta você pensar que esse Deus age por você. É nesse momento que o desânimo começa a entrar no nosso coração. É no meio das dificuldades que nós, quando nós não conseguimos superá-las, nós começamos a ter uma distorção da verdade do Evangelho. Não queremos mais crer que Deus é capaz. Não queremos mais crer que Deus age na nossa vida. Por causa das nossas decepções. Jairo foi tentado a desistir ali, diante daquela palavra daquela pessoa que chegou para ele, que vinha da casa dele e falou assim, não adianta mais. Ele podia ter falado, Jesus, obrigado, mas Jesus falou, não, se você crer, ela vai ser salva. Olha só, Deus colocou para ele, olha, Jesus colocou para ele, se você crer, ele podia falar, não dá mais. Mas ele ousou acreditar na palavra de Jesus. O Jesus que nós estamos colocando em cena não é o Jesus que nós vemos hoje, com tanta glória e honra. Naquele momento, a figura do Deus encarnado estava sendo moldada ali na frente deles. Eles não tinham essa revelação completa. Aquele homem teve que exercitar a fé de uma maneira muito grande. Você está entendendo? Hoje nós olhamos para trás, nós conhecemos Jesus, nós sabemos que Ele é Deus, nós vimos a obra redentora dEle toda feita, a salvação, a morte, a sua ressurreição, mas naquele momento, para aquele líder religioso, era um grande desafio, porque aquela história do Messias estava sendo formada. Ele precisava ousar em crer numa pessoa que se disse Deus, que se disse o enviado. Ele precisou crer, ele precisou quebrar todo aquele conceito que ele tinha. E eu vou crer nessa palavra.
Cuidado com as frustrações. Que é no momento de dificuldade que muitos ateus nascem. É no momento de dificuldade que muitas pessoas desistem de Deus. Porque Deus não fez da maneira que eu pensei. Eu vou falar, não sei se vocês pensam assim, mas eu já pensei muitas vezes. No meio da situação que eu vivi agora, eu pensei. Senhor, eu já orei por pessoas que o Senhor curou. Vocês conhecem. Nós oramos. Deus curou. Eu estava lá no hospital quando o Simão estava em coma, mais morto do que vivo. Eu saí de casa, botei um óleo para ungir no meu bolso. Fui lá eu sempre já contei isso, mas eu quero contar hoje. Fui lá. Quando eu estava na porta na porta da sala do Simão, a Leslie chegou, falou para mim, olha o texto que eu estou aqui. Aí eu fui ler o texto dela, estava escrito, Senhor, está alguém doente? Chama os presbíteros, unja o doente. Eu falei, meu Deus, eu estou com óleo aqui, eu peguei e coloquei no bolso. De repente chegou o pastor Chuck, da igreja presbiteriana, chegou lá. Falei, vamos lá, vamos ungir Simão e vamos orar por ele. Fomos lá, quietinho, na UTI. Passamos o óleo no Simão ali, oramos por ele. Saímos, fomos para uma sala, que era onde a gente era permitido ficar, todo mundo. Irmãos, passou 1 hora, mais ou menos, a Leslie tinha ficado lá. A Leslie chegou, abrindo a porta, chutando a porta, rindo e chorando ao mesmo tempo. Simão, o que foi? Simão, o que foi? Simão acordou. Nós vimos com os nossos olhos. Nós vimos com os nossos olhos um neurologista falar, para mim, ele está morto. Não há sinal nenhum vital nele. Nós vimos o Senhor levantar. E qual foi a minha associação? Agora o Senhor vai levantar minha sogra. E Deus falou, não. Mas Senhor, tinha uma igreja orando. Não. Senhor, tinha muita gente orando. Não. Senhor, nós dedicamos a nossa vida ao Senhor. E eu disse não. Mas não pare de crer. Amém, irmãos? Cuidado com as dificuldades. É nesse momento que nós temos que decidir crer. Eu quero terminar te dizendo, independente do que acontecerá, entenda uma coisa, Deus é contigo. Existe um momento em nossas vidas, mesmo sem entender a situação que sobreveio a nós, é crucial confiarmos que Deus está conosco. Jairo ousou confiar. Tendo chegado na casa, ninguém permitiu que entrasse senão a Jesus. E Jesus orou e aquela mulher foi curada, aquela menina. Entenda uma coisa. A sua crença vai definir a sua postura no meio da dificuldade. A sua crença define a sua postura diante da dificuldade. Existia um jovem na escola, e ele estava muito chateado, um problema na escola lá com a professora, e ele estava em pé na sala, e a professora falou, senta. Ele falou, eu não vou sentar. Ela falou de novo para ele, senta, estou mandando você sentar. Ele, não vou sentar, senta, senão eu vou expulsar você da escola. O rapazinho engoliu aquele choro dele, aquela raiva dele. Sentou, falou, estou sentado, mas dentro de mim eu continuo em pé. É assim que nós somos, irmãos. Aparentemente estamos caídos, mas dentro de nós continuamos crendo. Continuamos em pé, sabendo que Deus é capaz de fazer. Mas Ele não faz por um propósito, o qual muitas vezes eu não compreendo, mas eu continuo a crer. E por último lugar, Deus nunca está atrasado. Deus nunca está atrasado. Não é porque Ele não te respondeu que Ele está atrasado. Não, Ele vai chegar no momento certo.
aquilo que Ele prometeu, as bênçãos de Deus chegam na nossa vida no momento correto. Você não chegou porque você não está preparado para esse momento ainda. Deus está trabalhando. E você não é bom de ser moldado quando as coisas estão boas. Você só presta atenção quando as coisas começam a piorar. Então Deus começa a moldar você na dificuldade, para que ali na frente você seja abençoado. Compreenda isso. Deus nunca está atrasado. Para Jairo parecia que ele estava atrasado. Atrasou. Se ele estivesse andando ainda, eu pegar minha filha viva. Mas já chegou a resposta, ela morreu. Mas Deus nunca estava atrasado. Deus tinha um propósito em tudo aquilo. Que a fé desse homem, que as pessoas pudessem perceber a glória do Senhor através da vida de Jairo e da sua família. O propósito de Deus, eu tenho falado para vocês, é maior do que a minha agenda e a sua agenda. O propósito de Deus é aquele pelo qual eu e você devemos viver, e as demais coisas vão sendo acrescentadas às nossas vidas. É assim, irmãos. Deus nunca está atrasado. Na verdade, Deus sempre está à frente. Quando existia uma viúva que ia fazer o último pão, comer com o filho e morrer, antes de que ela pensasse isso, Deus já tinha mandado o profeta na casa dela e dizer uma palavra profética para ela: a farinha não vai se acabar, nem o óleo vai acabar, porque Deus está à frente e Deus nos prepara para aquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Talvez você sempre está pensando: será que Deus me ama e cuida de mim? Será que Deus está preocupado comigo? Quero dizer para você, Deus está preocupado até mesmo quando Ele diz não na sua vida, como Ele diz não para você. Deus está preocupado. Então você podia estar perguntando: muito bom, pastor, a história terminou muito bem, mas como responder a situação que você mesmo viveu? Eu quero dizer o seguinte: que eu decidi continuar confiando nesse Deus. Talvez um dia eu possa compreender aquilo que Ele está orquestrando na minha vida. Talvez um dia eu consiga compreender como Ele está escrevendo a minha história. Mas quando eu não compreendo, eu só tenho uma saída: don't stop believing. Eu queria que você renovasse a sua esperança, a sua fé nessa manhã, para perceber que Deus está trabalhando intensamente na sua vida. Mesmo que você não tenha percebido, Deus se preocupa com você, se preocupa com o presente, com o seu futuro. E Deus continua atento às nossas orações. Você acha que eu vou parar de orar por cura? Jamais. Porque Deus vai fazer novamente. Eu creio nisso. Então que você possa encher seu coração de alegria. Mas pastor, eu estou aqui, eu não tenho perspectiva nem de ir no Brasil por questões de documento. Não pare de crer. Aí entrou esse presidente novo. Muitos falaram assim: eu não quero esse presidente. Temos enormes motivos, mas o coração do rei está na mão do Senhor. Amém. Se Ele quiser, inclina em direção dos imigrantes dessa terra. Amém. Ele pode abençoar a vida de muitas pessoas. Porque a grande maioria são pessoas que estão, de fato e verdade, preocupadas em fazer dessa nação uma nação melhor, ajudar, trabalhar. Mas pastor, agora tem outra variante do vírus. Quero saber, Deus está no controle. Deus está guiando as nossas vidas. Mas pastor, eu tenho mais um ano só de visto, vai vencer. Deus está no controle, Deus tem o melhor. Deus faz o melhor. Pastor, estou solteiro, pastor. Não tem problema, Deus faz o melhor, irmão. Muitas vezes é melhor estar solteiro que ter algumas companhias do nosso lado. E às vezes Deus está te preparando, porque se Ele colocar aquela mulher maravilhosa à sua frente, você não vai ter condições de cuidar. Ou colocar aquele homem maravilhoso, crente, na tua presença, você não vai ter como. Deus está trabalhando você. Olha para você, Deus está te preparando para as bênçãos que Ele tem na sua vida. Mas a verdade é que nessa caminhada Deus vai falar muitos nãos também para nós. Algumas coisas, mas nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, para entender que mesmo quando Ele diz não, eu continuo a crer que Ele tem o melhor para mim. Amém? Renove as suas forças.
renove a sua alegria. Não permita que os dias maus definam a sua vida, mas nesses dias maus você possa estar confiado no Senhor. Amém? Entenderam, irmãos? Amém. Entenderam? Porque tudo que nós vamos receber de Jesus, essa leve e momentânea tribulação, não tem comparação da glória de Deus sobre a nossa vida. Que Deus possa abençoar você. Você possa sair desse lugar com o coração fervoroso. Deus, hoje não está bom, mas eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Deus, eu tenho tantas coisas para serem resolvidas, mas louvado seja o teu nome, que o Senhor vai cuidar de mim. Em nome de Jesus. Vamos orar? Quero convidar você, que foi tocado por essa palavra, a ficar em pé no seu lugar. Eu não vou chamar você aqui à frente, não. Mas eu quero saber se essa palavra foi para o teu coração, só isso. Eu quero orar com você. Você talvez esteja num momento tão difícil, Deus está gritando no seu ouvido, don't stop believing. Continue a crer, apesar de. Pai, eis-nos aqui, todos nós na tua presença, carentes do Senhor, carentes do teu direcionamento, carentes do teu abraço, do teu cuidado. Ó Deus, nós queremos colocar a nossa confiança em Ti, apesar das situações que temos vivido, apesar das dores, apesar das cicatrizes, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua nos amando, o Senhor continua cuidando de nós, louvado seja o Teu nome. Apesar das dificuldades, podemos dizer, o Senhor é bom. E nós queremos, ó Pai, nessa manhã, realinhar as nossas vidas com o Teu querer e dizer, Senhor, nós queremos continuar crendo em Ti. Nós queremos desafiar as circunstâncias e crer em Ti. Ó Deus, nos abençoa. Ó Deus, nos ajuda. Abra os nossos olhos para ver o Teu mover. No nome de Jesus. A igreja diz, amém. Glória a Deus. Deus é bom. Pode se assentar, irmãos.